Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se vocês têm gostado dos vídeos que eu tenho postado aqui, já deixa o seu joinha no começo do vídeo, aproveita e se inscreve. Hoje nós vamos aprender a fazer essa galinha porta-ovos mais linda do mundo todo. Simbora pro vídeo? Então vem comigo. Você vai precisar colocar areia dentro de uma meia calça e aí você vai começar a compactar tudo ali, coloca no volume que você quiser, que seja a cavidade de dentro do vaso, tá bom? Você vai usar a massa de cimento com isopor, se você não sabe, tem fixado aqui nos comentários. Você vai abrindo um pouquinho da massa na mão e vai posicionando ali uma sobre a outra e puxando com uma espátula até você construir uma capa em volta desse saquinho de areia. Vamos chamar esse trabalho de pote por enquanto. Então ali você vai colocar na altura que você quer que o seu pote tenha, né? Para que bloqueie os ovos, para que ele não caia. Dei uma alongada ali no pescoço, colocando um pedacinho de arame. Coloquei um pedaço também de isopor entre o arame. E aí fui cobrindo com a massa. Esse arame foi para sustentar ali o peso dessa massa toda, tá bom? Coloquei um rabinho nela, botei um pouquinho de massa e com as pontas dos dedos eu fiz toda a colagem, com a ajuda de espátula também. Coloquei na posição que eu achei que ficasse mais legal. Para termos uma base, o modelo inicial foi esse aí. Dá uma olhadinha, bem fácil de fazer, viu? Deixei secar por 24 horas, agora a gente vai continuar esse passo a passo. Vou remover toda essa areia aqui de dentro. Deixa eu aproveitar para agradecer a vocês que têm compartilhado esses vídeos aqui do nosso canal, tá? Quero dizer que eu estou empolgada em criar mais conteúdo aqui pra gente. Tudo isso porque vocês têm compartilhado, têm se inscrito, têm deixado comentários. Todo esse movimento aqui no canal me faz entender que vocês estão realmente gostando das coisas e dessa forma eu quero construir mais peças para vocês aprenderem, tá bom? Então continue, porque assim eu sei que eu tenho o aval de vocês para continuar. Depois de um tempão tirando esse saquinho de areia de dentro desse vaso do nosso pote, com a ajuda da faca eu vou fazer todo o recorte ali, deixando um acabamento bem legal, para que fique bem harmonioso, né? Tô usando cimento com argamassa, fiz uma massinha também, tem fixado aqui, tá? Nos comentários essas receitas. E aí eu passei todo dentro do vaso ali fazendo o acabamento. Você pode fazer também com cimento branco, que fica muito bom. Já fui fazendo aquela minha texturinha de cada dia, que eu amo fazer nas minhas galinhas. Passei uma massa, depois fui dando leves batidinhas para fazer todo esse frisado, fica muito bacana e também me ajuda, não precisa de eu lixar. Então já é uma coisa que me ajuda, né, na modelagem. Vou começar agora a fazer a modelagem da carinha dela. Peguei 2 bolinhas de massa, mesmo tamanho, coloquei nas laterais ali, posicionando onde eu quero que sejam as bochechinhas dela. Essa galinha tá parecendo muito com aquelas galinhas primeiras que nós fizemos, com a carinha bem fofucha. Depois você dá uma olhadinha naquele vídeo, tá? E aí eu vou fazer essa colagem usando as pontas dos dedos ali e vou posicionando bem direitinho para ficar bem harmonioso. Vamos fazer um colar de pérolas agora. Fiz a bolinha, coloquei ali na boquinha do meu pote e aí fui posicionando e puxando com o dedo, fazendo a colagem. Já ensinei isso para vocês nos outros vídeos, tá bom? Todas as minhas galinhas eu gosto de fazer isso e eu acho que você vai gostar também. Vai colocando as bolinhas ali numa sequência e aí você vai fazendo todo o design e no final isso tudo vai parecer as peninhas que ela tem assim debaixo do pescoço. E aí eu passo um pincel úmido com água para poder ficar sem muitas marcas. Para fazer as barbelas dela, eu peguei um pouquinho de massa, fiz uma coxinha alongada e posicionei ali embaixo entre as bochechas, tá bom? E aí eu fiz uma maior e uma menorzinha. Com a ajuda da espátula, eu consegui fazer toda a colagem. Para fazer o bico dela, fiz uma bolinha, uma coxinha, e aí fiz toda a colagem ali também usando a espátula, tá? O meu dedo ali posicionado embaixo para dar aquela curvinha na pontinha do biquinho dela. Coloquei um pouquinho de massa ali embaixo do bico para poder fazer a continuação, né, do projeto aí de biquinho da galinha. Bem centralizado na direção do bico ali, você vai colocar 3 coxinhas ou até 4, tá? Você vai fazer umas coxinhas bem alongadas e vai direcionar. E aí você vai colocar na posição que você achar mais bonita. Esse porta-ovos ficou um charme muito lindo e eu vendi rapidinho. A minha galinha estava em cima de uma base plástica.
e fiz um pouquinho mais de massa. E aí sim, eu joguei lá dentro do pote e fui arrumando tudinho, tá? Fui fazendo toda a colagem na lateral, com a espátula, com os dedos, também com o pincel, para que todos os lados ficassem bem coladinhos. No dia seguinte, minha peça já estava seca, quis fazer uma nata impermeabilizante para passar nela, tá bom? Botei um pouquinho de água, botei umas 3 ou 4 colheres de cola nessa água, coloquei uma tampinha do aditivo plastificante. Aqui tem um card para você comprar se você quiser. Esse produto eu estou usando para teste porque ele evita que dê trincadas nas peças. Então agora, por enquanto, é só um teste e vamos ver mais para frente se realmente deu certo, tá? E aí fui colocando o cimento aos poucos nessa misturinha líquida aí, até fazer uma massinha homogênea. Peguei a minha galinha, joguei um pouco dessa massa e fui fazendo aquele lance igual calda que a gente faz o nosso pudim. Com o pincel fui pichando ali onde não consegui fazer esse esquema todo. O ideal é cobrir toda a sua peça ali por dentro, tá bom? Dessa forma ela vai ficar impermeabilizada. Como tinha sobrado ainda um bocadinho da massa, aí eu fui chapiscando ali por fora também. Como eu comentei, o aditivo que eu usei anteriormente seria um teste para essa galinha, mas como ela foi vendida, eu resolvi confiar, como eu sempre fiz antigamente, usando o cimento branco para impermeabilização. E aí eu fiz uma massinha ali usando água e o cimento branco apenas e vou começar a trabalhar com ele. Fiz a cobertura do mesmo jeitinho que fiz anteriormente, usando pincel e fazendo aquele esquema ali de virar a peça. Como sobrou esse restinho de cimento branco, passei em toda a peça, deixei ela secar e já estará pronto para pintura. Falando nisso, tem esse jogo de pincel que é maravilhoso, quero indicar para vocês, tem card aí, é só adquirir, tá bom? Esse carimbinho ali que eu mostrei amarelo eu fiz, depois eu vou ensinar vocês a fazer também. Eu vou usar essa tinta preta, que ela é emborrachada de piso, se você quiser adquirir ela, tem aqui nesse card que vai aparecer aqui para você. Aqui fixado nos comentários eu vou deixar um link da loja com tudo que eu uso aqui fazendo esses vídeos para vocês, tá bom? Qualquer peça, qualquer coisa que vocês quiserem comprar, pode acessar o link que eu deixei para vocês. Dessa forma fica fácil vocês encontrarem as coisas que eu uso. É só visitar a lojinha e fazer a sua compra, tá bom? Eu quis pintar preta e branca a minha galinha, mas você pode pintar na cor que você quiser. Quando você fizer, me mostre, porque eu vou querer muito ver, hein? Deixa eu falar uma coisa sobre a tinta que eu uso. Eu compro na cor branco neve e aí compro os pigmentos nas cores primárias, faço as cores que eu preciso, tá bom? Exceto o preto que eu compro pronto e o branco, né? Mas o resto, todas as cores eu faço. Eu acho que no próximo vídeo eu vou ensinar como é que eu fiz esse carimbinho aí, tá bom? Porque eu gravei o passo a passo. Gente, eu não tenho muita coordenação boa, não. Então, eu peguei uma moeda ali, um lápis, fiz ali uma marcação do olhinho, tá? Como um rascunho. Depois eu vim ali com a tinta fazendo os olhinhos. Eu não tenho jeito para isso. Não aprendi muito a fazer olhos. E ainda quis inventar de colocar os cíliozinhos ali. Mas eu gostei demais dessa galinha, gente. E aí depois, se a gente não faz muito bem, a gente consegue ainda passar o branco, tirando todos os borrões. Dá para melhorar, tá bom? Não se preocupe. Eu tenho um blush antigo e aí eu peguei o pincel, umedeci um pouquinho na água, peguei um pouquinho desse pó e fui fazendo ali um esfumaçado. Peguei também uma tinta branca para poder fazer, dar uma aliviada naquele rosa ali para ficar um degradê bem bacana. Você pode fazer essa maquiagem também usando a tinta, tá? É só fazer bem suave para ficar bem bonito. Deixa exatamente como você quer. Coloquei um blushzinho nela ali, eu amei demais, demais, gente. Ficou muito linda. Dei uma salpicada de branco ali no rabinho dela também. Cada detalhe você sabe que valoriza o seu artesanato, né? Então capricha na sua pintura. Tira todos os borrões também, não esqueça, viu? Com o pincel fininho, eu puxei um pouquinho do preto ali, só para dar uma mesclada entre branco e preto, e ficou um efeito muito legal. E ela ficou assim, esperei ela secar 100% para passar a resina à base de água que eu uso, tá? Não esqueça que tem aqui na lojinha. Escrevam para mim nos comentários o que vocês acharam aí desse porta-ovos, se vocês vão fazer ou preferem aquele modelo antigo que é uma bacia. Me contem que eu quero muito saber. Bom, então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse porta-ovos. Eu amei demais, eu achei muito diferente, muito legal. Todo mundo que viu gostou muito. Tanto é que eu vendi muito rápido. Nem fiz o teste. E que bom, né? Que bom que as pessoas gostem das coisas que a gente constrói. E eu tô aqui para te incentivar a fazer também.
e a vender as suas peças, tá bom, gente? E conto com a ajuda de vocês para divulgarem os vídeos aqui do canal, para curtirem, se inscreverem. Dessa forma, essa plataforma ela divulga os nossos vídeos para outras pessoas, trazendo eles para trabalharem aqui junto com a gente. Tem muita gente que não sabe o que fazer da vida e aí encontra a gente, aí fica tudo muito bom. Posso contar com vocês? Eu espero que sim. Quem quiser também saber sobre o curso, ainda tem vaga, tem muita gente lá dentro trabalhando fortemente, ganhando um dinheiro e está faltando você, né? Qualquer dúvida também, fale comigo aqui, tá bom? Um beijo grande, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.